Você não vai acreditar no que a OTAN acabou de fazer pela Ucrânia, e Putin definitivamente não viu isso chegando. Os gastos globais com defesa explodiram em 9,4% apenas em 2024, atingindo um impressionante 2,7 trilhões de nações da OTAN estão agora liderando a carga, comprometendo-se agora a gastar impressionantes 5% do produto interno bruto em defesa até 2035. Isso não é apenas um aumento, é uma mudança tectônica, uma que poderia alterar permanentemente a paisagem de segurança da Europa. E para a Ucrânia, é o salva-vidas que ela estava esperando. Desde pacotes de ajuda militar em expansão até uma nova corrida armamentista que está deixando a Rússia para trás. Essa atitude audaciosa sinaliza o início de um futuro radicalmente diferente. Onde a Europa não depende mais dos Estados Unidos da América e onde o pior pesadelo de Putin se torna realidade. Vamos analisar como isso muda tudo. Aparentemente, 5% é uma meta ambiciosa. No ano passado, os membros da OTAN gastaram, em média, cerca de 2,13% do produto interno bruto em defesa. Portanto, para alcançar 5% na próxima década, será necessário um aumento de quase 135%. Isso é um aumento de quase um quarto a cada ano. Para colocar isso em perspectiva, entre 2015 e 2022 combinados, os gastos com defesa da OTAN cresceram mais ou menos constantemente, com uma média de cerca de 3,65%. Em 2023, impulsionado pelo aumento dos fornecimentos para a Ucrânia, o gasto total aumentou em 9,4%. Em 2024, quase dobrou novamente, com um aumento de 17%. E em 2025, como discutiremos um pouco mais tarde, provavelmente podemos esperar um aumento ainda maior quando a poeira baixar. Mas, mesmo assim, ainda vai precisar de um sério impulso para aumentar os gastos em 135% nos próximos 10 anos. Uma grande parte do desafio é que alguns membros terão que aumentar seus gastos significativamente mais do que outros. Para atingir essa meta de 5%, alguns lutam para alcançar o compromisso atual de 2%, quanto mais 5%. Em 2014, apenas 3 dos 28 membros gastavam 2% ou mais do produto interno bruto. Até 2023, isso havia aumentado para 11 dos 30 membros. Em 2024, 18 dos 31 membros atingiram a meta. 18 dos 31 membros atingiram a meta novamente, refletindo o aumento da priorização dos gastos com defesa após a invasão da Rússia. Como era de se esperar, dada a sua proximidade com a Rússia, a Polônia lidera o grupo em termos de gastos com defesa, como uma porcentagem do produto interno bruto. Com 4,1%, isso representa um aumento impressionante de 217% desde 2014. A Estônia, com 3,4%, está em segundo lugar. Os Estados Unidos da América, com 3,4%, logo atrás. Então, a Letônia, com aproximadamente 3,1%. Os Estados Unidos da América são um caso especial e uma parte crítica desta equação, como descobriremos em breve. O terceiro estado báltico, a Lituânia, ocupa o quinto lugar, gastando 2,9% do produto interno bruto em defesa, um aumento de 324% desde 2014. Entre eles está a Grécia, com 3,1%. Dos 32 estados membros da OTAN, 18 atingiram ou excederam a marca de 2% em 2024. Os 14 restantes, incluindo Canadá, Itália, Espanha, Bélgica, Portugal, Croácia, Eslovênia e Luxemburgo, ficaram aquém. Embora muitos desses países tenham aumentado constantemente os orçamentos de defesa desde 2014, o crescimento tem sido irregular e muitas vezes insuficiente. Agora, diante de uma paisagem de segurança drasticamente alterada, eles não estão apenas mirando em 2, eles se comprometeram com 5%. Você pode estar se perguntando, por que é 5%, especialmente se esse tipo de crescimento pode ser inviável? Na verdade, não está totalmente claro. Pode estar relacionado aos níveis de gastos relativos da Rússia, ou, em menor grau, da China. A Rússia, supostamente, gastou cerca de 7,1% do seu produto interno bruto em defesa e despesas relacionadas. Em 2024, um aumento de quase 38% em relação ao ano anterior. Isso provavelmente vai aumentar à medida que a máquina de guerra da Rússia entra em marchas mais altas. A China supostamente aumentou seu orçamento de defesa em cerca de 7% em 2024.
No entanto, a principal razão provavelmente é simplesmente que 5 é o número específico que o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, exigiu. Obviamente, quanto mais distante de 5% uma nação está agora, maior será o aumento nos gastos com defesa necessário para alcançar. Não é imediatamente aparente de onde exatamente o dinheiro virá em mais de alguns casos. No entanto, todos os membros concordaram em estabelecer metas de 5% até 2035. Bem, há uma pequena ressalva nisso. 2 membros, embora concordem com a nova meta, indicaram que não pretendem realmente atingir essa meta eles mesmos. Esses membros são os Estados Unidos da América e a Espanha. O papel dos Estados Unidos da América, como o gigante no coração da OTAN, é, na verdade, uma das principais razões para a decisão da OTAN de aumentar os gastos com defesa de forma tão agressiva. Como mencionado anteriormente, o medo de uma maior expansão russa, além da Ucrânia, para a Europa Oriental, e possivelmente além, também é uma força motriz por trás da medida. Vários especialistas militares e políticos estimaram que a Rússia estará pronta para invadir a Europa em 2029 ou 2030, deixando uma janela de 4 a 5 anos para preparar uma dissuasão e defesa adequadas. Alguns até previram que isso pode acontecer mais cedo. Dê uma olhada no nosso vídeo recente. A Alemanha adverte que este é o último verão de paz, que dá uma olhada minuciosa nas diferentes opiniões de especialistas sobre o assunto. No entanto, se esse prazo de 29 a 30 estiver correto, os gastos com defesa precisariam ser aumentados mais cedo em vez de gradualmente. A segunda razão é tecnológica. A guerra Rússia-Ucrânia e o caos crescente no Oriente Médio demonstraram decisivamente que a guerra mudou para sempre. E assim, entramos na fase de drones onipresentes, no ar, no mar e em terra, mísseis hipersônicos, guerra eletrônica, armas a laser e sistemas integrados com inteligência artificial. A OTAN tem indiscutível superioridade tecnológica em termos de caças, tanques, porta-aviões, submarinos e todos os outros principais sistemas de armas do passado e do presente. Precisa reabastecer seus arsenais dessas armas. Grandes quantidades foram consumidas na Ucrânia, mas também precisa implementar a próxima geração de armas, e em uma taxa igual ou maior que seus rivais, que não estão quase tão atrás em algumas áreas. Depois, há a mudança do papel dos Estados Unidos da América dentro da OTAN a considerar. Em 2024, os Estados Unidos da América gastaram pouco menos de 968 bilhões de dólares em defesa, ou mais de 80% do total de gastos com defesa da OTAN, de acordo com a World Population Review. Isso equivale a um gasto líquido de 2.239 por pessoa, o que é mais do que o dobro de todos os outros membros da OTAN, exceto Noruega e Dinamarca. A 1.754 dólares e 1.479 dólares, respectivamente. Das outras grandes economias da OTAN, o Reino Unido gasta 1.019 dólares per capita, Alemanha 911, França 801, Canadá 609 e Turquia apenas 310. Então, embora seja óbvio dizer que o tamanho da economia dos Estados Unidos da América supera o de todos os outros membros da OTAN, permitindo um maior gasto. Os Estados Unidos da América também têm claramente assumido a maior parte do ônus. O presidente Donald Trump tem sido vocal sobre o quão injusta ele acredita que essa situação seja. Foi Trump quem inicialmente propôs que outros membros da OTAN aumentassem seus gastos para 5% do produto interno bruto para equilibrar a balança, por assim dizer. Mas a preocupação de Trump não é apenas sobre compartilhar o fardo dentro da OTAN. A política externa dos Estados Unidos da América também evoluiu nos últimos anos para se concentrar na China como sua principal ameaça, em oposição à Rússia. Portanto, os Estados Unidos da América devem mudar em grande parte o foco da Europa para a Ásia como seu principal foco. Isso é parcialmente estratégico e impulsionado pela crescente penetração econômica da China em áreas tradicionalmente sob a esfera de influência dos Estados Unidos da América, mas também é o reconhecimento do rápido crescimento, tanto em números quanto em proezas tecnológicas das capacidades militares da China. Para os membros europeus da OTAN, esse novo paradigma criou um novo senso de urgência para fortalecer suas próprias defesas. Após décadas de relativo conforto, como o principal beneficiário do incomparável poderio militar dos Estados Unidos da América, como demonstrado pela recente decisão dos Estados Unidos da América de desviar sistemas contra drones da Ucrânia para Israel, mudanças urgentes de prioridades podem inadvertidamente deixar a Europa exposta e poderiam encorajar a Rússia.
Mas, embora seja justo sugerir que a posição de Trump sobre os gastos da OTAN inicialmente evocou sentimentos de confusão e até traição em alguns membros europeus. Com o tempo, a necessidade de aumentar seus próprios gastos com defesa parece ter se enraizado, e para o nível ambicioso de 5%. Assumir a responsabilidade pela sua própria segurança é uma ideia sólida, de qualquer maneira que você a corte. No entanto, embora Trump tenha iniciado a ideia, ele não acredita que os Estados Unidos da América devam gastar 5%. Devido à sua enorme contribuição até o momento e ao tamanho imenso de seus gastos de defesa existentes e projetados. Em termos de dólar, a Espanha também se recusou mais ou menos a gastar 5%. Na última quinta-feira, o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez disse que a Espanha não teria que cumprir a meta de 5%, pois só teria que gastar 2 pontos. 1%. Para atender às principais exigências militares da OTAN, respeitamos plenamente o desejo legítimo de outros países de aumentar seu investimento em defesa. Mas não vamos fazer isso, disse ele em um discurso na televisão espanhola. A Espanha gastou apenas 1,24% do produto interno bruto em defesa em 2024, cerca de 19 pontos. 8 bilhões de dólares, tornando-se o menor gastador da aliança em termos de sua produção econômica. Então, alcançar 2,1% já parece desafiador o suficiente, que dirá 5%. Isso exigiria cortes drásticos nos gastos sociais ou aumentos de impostos, o que Sánchez não está disposto a assumir. Trump não ficou muito impressionado com essa posição, declarando na sexta-feira que a Espanha tem que pagar o que todos os outros vão pagar e que Madrid era notoriamente abaixo dos gastos com defesa. Segundo a Reuters, o impasse diplomático ameaçava ofuscar a próxima cúpula da OTAN, durante a qual o novo alvo de 5% deve ser oficialmente revelado. Como parte da declaração da cúpula, o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, vinha se esforçando urgentemente para tentar alcançar um consenso entre todos os membros antes da cúpula para evitar essa eventualidade. Agora, Rutte parece ter alcançado um compromisso com Sánchez. O consenso sobre a redação da declaração foi alcançado. Em uma carta vista pela Reuters, Rutte disse a Sánchez que a Espanha teria flexibilidade para determinar seu próprio caminho soberano, mas cumprindo sua capacidade militar. Metas. Concordar com a OTAN. No entanto, um diplomata da OTAN não identificado também disse a Reuters que a carta da Reuters era simplesmente uma afirmação, que os aliados traçam seu próprio curso para cumprir seus compromissos de atingir suas metas de capacidade. Aprofundando um pouco mais na meta de 5%, as preocupações sobre de onde virá o dinheiro certamente não se limitam à Espanha. Em geral, a economia da Europa não está em condições ideais. As previsões independentes para 2025 projetam contrações de 1,2% para a Finlândia, 3% para a Estônia, 0,9% para a Hungria e 0,3% tanto para a Alemanha quanto para a Suécia. Enquanto isso, um crescimento modesto é esperado na Holanda e na Polônia, 0,1%, Lituânia e Reino Unido, 0,3%. Noruega, 0,5%, Itália, 0,7% e França, 0,9%. A maioria das outras economias da OTAN se encontra entre 1 e 2,5%. Ironicamente, a Espanha é prevista para liderar o grupo com uma das maiores taxas de crescimento projetadas na aliança, 2,5%. A volátil situação geopolítica mundial é ecoada por um ambiente geoeconômico igualmente volátil. É caracterizado por guerras comerciais, uma nova corrida pelo controle de recursos críticos, como minerais de terras raras, e competição entre corredores comerciais emergentes. Com os acordos de energia de longo prazo da Europa atualmente em fluxo e prováveis ventos contrários econômicos significativos à frente, a maioria dos analistas é cautelosa sobre as perspectivas de crescimento nas economias desenvolvidas a curto prazo. Portanto, o dinheiro para financiar esse enorme aumento nos gastos de defesa da OTAN provavelmente não virá de receitas estatais em expansão. Em vez disso, como sugere Sánchez, provavelmente terá que vir de uma combinação de austeridade, aumento de impostos e dívida. Nenhuma dessas opções costuma ser politicamente popular nas melhores das hipóteses, muito menos em tempos de crescimento econômico tímido. É por isso que, para reunir consenso para o alvo de gastos de 5% do produto interno bruto, insistido pelos Estados Unidos da América, Rutte teve que dividir o gasto-alvo em duas categorias. A primeira categoria
é a que é mais difícil de vender para os contribuintes ao custo de benefícios reduzidos, impostos mais altos ou inflação mais alta. Ou seja, gastos tradicionais com defesa. Isso significa comprar novos equipamentos e armas militares, equipamentos de treinamento e implantação de tropas, pesquisa e desenvolvimento e assim por diante. O plano de rota compromete os membros a gastar 3,5% do produto interno bruto nesta categoria. Para a maioria dos membros da OTAN, com um gasto atual de defesa de mais de 2%, esse é um alvo significativamente mais alcançável do que 5%. Isso também significará menos trocas políticas, como aumentos de impostos menos consequentes, tornando o aumento do gasto com defesa mais fácil de vender para o público. Os restantes, 1,5%, serão destinados a gastos mais amplos relacionados à segurança. A definição desta categoria de gastos relacionados à segurança ainda precisa ser finalizada. A ideia é que esses fundos sejam gastos na atualização de estradas e pontes para suportar veículos militares pesados, construção de bunkers e instalações de segurança pública, e no aumento das capacidades de defesa civil. Esta categoria também poderia ser usada para implementar medidas cibernéticas que vão desde câmeras de vigilância, drones e satélites, até medidas de proteção de rede e dados. Muitas dessas medidas, como estradas e pontes atualizadas, proporcionam benefícios públicos muito além de suas aplicações militares. Portanto, eles podem ser apresentados como algo além dos gastos com defesa, tornando-os mais palatáveis para o público. Segundo relatos, durante as discussões sobre como tornar viável uma meta de 5%, líderes de alguns países mais distantes da Rússia argumentaram que, como há menos que eles possam fazer para proteger a Europa de uma invasão, seus gastos em áreas como segurança mais ampla deveriam ser contados como suas contribuições. A categoria de gastos relacionados à segurança do Catar permite que eles façam isso, sem que tenham surgido até agora objeções aparentes a essa estratégia por parte dos Estados Unidos da América. Alguns outros membros levantaram preocupações sobre a possibilidade de abuso da definição por alguns países. Os países poderiam facilmente incluir projetos de infraestrutura geral com casos de uso militares tênues como parte de seus gastos relacionados à segurança. Existem muitos tipos de infraestrutura que são genuinamente de uso duplo, como a rede elétrica, ferrovias, portos e estradas principais. Nós provamos isso no início deste ano, quando os exercícios da Primavera Daciana 2025 da OTAN na Romênia tiveram que ser cancelados porque algumas estradas não haviam sido suficientemente modernizadas. A atualização da infraestrutura central também é, de fato, gasto com defesa. Mas o novo objetivo de 5% é destinado principalmente para fins militares, não para infraestrutura de uso duplo. Então, onde você traça a linha para evitar que algumas nações carreguem mais o fardo militar real do que outras? É por isso que a definição do que constitui despesa de defesa pode se tornar um fator importante em como todo o processo de implementação do novo compromisso se desenrola. O Conselho Atlântico sugere 3 maneiras de acelerar o processo. Primeiro, estabeleça um processo ou mecanismo para identificar claramente padrões e prioridades para despesas relacionadas à defesa e fortalecer a defesa coletiva e a resiliência da sociedade. O relativamente novo Comando Conjunto de Apoio e Habilitação, ou Joint Support and Enabling Command, baseado em ULM Alemanha, poderia desempenhar um papel-chave aqui. Ele está focado no reforço, habilitação e sustentação das forças da OTAN. Por isso, está idealmente posicionado para identificar os elementos de infraestrutura necessários para as operações, planos e exercícios da OTAN. Em segundo lugar, a OTAN poderia transformar a Companhia Híbrida do Centro Europeu de Excelência para combater ameaças híbridas, baseada em Helsinki, em uma organização subordinada formal da aliança. Atualmente, ele está apenas afiliado à OTAN, não fazendo parte formalmente da estrutura da aliança. Assim como o Joint Support and Enabling Command, a Companhia Híbrida possui a expertise necessária para ajudar a aliança a determinar quais esforços de resiliência podem ser adequadamente rotulados como relacionados à defesa, particularmente na ciberesfera. Por fim, a aliança deve considerar o aumento da missão e das capacidades da Organização de Ciência e Tecnologia da OTAN. Organização de Ciência e Tecnologia, para que ela possa desempenhar um papel na identificação das tecnologias que serão necessárias para os campos de batalha de amanhã. Hoje, a Organização de Ciência e Tecnologia da OTAN atua como facilitadora de pesquisas e central de conhecimento científico avançado, desenvolvimentos tecnológicos e inovação. Mas a OTAN poderia aproveitá-la melhor para os fins de identificar as prioridades de investimento em tecnologia de defesa. Teremos que esperar e ver como a OTAN resolve tudo isso.
Enquanto isso, a notícia do aumento dos gastos de defesa da OTAN só pode ser vista como um estímulo para a Ucrânia. É justo dizer que nas últimas semanas, o foco dos Estados Unidos da América esteve um pouco mais ao sul do que Kiev, fornecendo cobertura diplomática e apoio para o ataque de Israel ao Irã, ajudando Israel a se defender contra a barragem de mísseis do Irã. As retaliações e o próprio ousado ataque à bomba nas principais instalações nucleares do Irã exigiram a total atenção dos Estados Unidos da América. Para dizer o mínimo, a Casa Branca sinaliza que a Europa não é mais sua prioridade. E a simultânea diminuição do fornecimento de armas dos Estados Unidos da América para a Ucrânia tem sido um golpe sério para a Ucrânia. Os Estados Unidos da América têm sido, de longe, o maior fornecedor individual de armas para a Ucrânia durante a guerra, incluindo, é claro, tecnologia crítica, como os sistemas de defesa aérea Patriot. Os principais parceiros europeus da Ucrânia, Alemanha, Reino Unido, França, Estados Bálticos, Polônia e outros, expressaram seu compromisso de continuar apoiando a Ucrânia. E alguns já combinaram palavras com ações com substanciais novos pacotes de ajuda militar, anunciados desde que a administração Trump assumiu o cargo. Por exemplo, a Suécia alocou 1,6 bilhões de euros, ou 1,86 bilhões de dólares em março, e a Noruega alocou 670 milhões de euros, ou 770 milhões de dólares em abril. Recordes mensais para ambos. No total, os países nórdicos aumentaram sua ajuda em 5,8 bilhões de euros, ou 6,73 bilhões de dólares, entre janeiro e abril 2025. O Reino Unido também intensificou, alocando aproximadamente 5,2 bilhões de dólares até agora em 2025, assim como a França, com uma contribuição de cerca de 5 bilhões de dólares. As instituições da União Europeia também desempenharam um papel importante, alocando 12,2 bilhões de euros, o equivalente a 14,16 bilhões de dólares durante o mesmo período. Como resultado, a Europa superou, pela primeira vez desde junho de 2022, os Estados Unidos da América em ajuda militar total, com ajuda no valor de 83,75 bilhões de dólares, em comparação com 75,44 bilhões de dólares. Mas o risco de não conseguir compensar adequadamente a redução da ajuda militar dos Estados Unidos da América tem pairado, grande independentemente. Neste ponto, grande parte dos gastos com defesa da Europa é em equipamentos e armas fabricados nos Estados Unidos da América, de qualquer maneira. Este último compromisso dos membros da OTAN, com um grande aumento nos gastos com defesa, praticamente garante à Ucrânia um financiamento significativo para o futuro previsível. É um enorme impulso de moral para a nação endurecida pela batalha, mas cansada. O objetivo de 5% deve ser oficialmente anunciado na cúpula da OTAN em Haia esta semana, e nós, é claro, estaremos analisando os resultados. Certifique-se de se inscrever no canal para não perder nada e obrigado, como sempre, por assistir.